Bom dia, irmãos. Vamos continuar adorando o Senhor, estudando a palavra dele. Abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 23. E aí a gente vai continuar a exposição de Mateus, conforme a gente vinha fazendo já nas oportunidades anteriores. Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 29. Então, como de costume, a gente vai estar lendo o texto bíblico e explicando cada item que a gente lê, né? Mateus 23, versículo 29. Então, só para os irmãos lembrarem do contexto, estava próximo à festa da Páscoa dos judeus. Era o período em que todos os judeus do mundo inteiro vinham para Jerusalém para comemorar a Páscoa, né? A Páscoa, no Antigo Testamento, é uma festa instituída por Deus, né? A gente está estudando o Êxodo. O que é a Páscoa? No Êxodo nós aprendemos que a Páscoa representa a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. A saída do povo de Deus do Egito, que representa o mundo no Novo Testamento. O Novo Testamento, a Páscoa, a gente comemora através do quê? Da ceia, tá? A Páscoa do Velho Testamento é a ceia do Novo Testamento, que representa a saída do povo de Deus da escravidão do pecado, da escravidão do mundo. Tá ok? Então, no versículo 29, o Senhor Jesus ele estava conversando com os mestres da lei, com os fariseus e com os escribas, acerca da forma como eles interpretavam a Bíblia, interpretavam o Velho Testamento, da forma errada como eles ensinavam a Bíblia. É a mesma Bíblia que nós temos hoje, o Velho Testamento, só na época não tinha ainda o Novo. Hoje eu estava conversando com o irmão que ele disse, eu assisti um programa na televisão que o cara lê a Bíblia e ensina a Bíblia. Parece tudo bonitinho, tudo certinho, mas se você prestar bem atenção, você vai ver que o ensino é errado, é cheio de heresia, tá? Não é todo aquele que lê a Bíblia que ensina correto, infelizmente. Todo falso profeta, ele sempre carrega uma Bíblia, tá? E ele usa a Bíblia para justificar os absurdos que ele ensina e que ele faz. E o Senhor Jesus está discutindo aqui com pessoas que faziam isso, que eram os fariseus e os escribas. Versículo 29, o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Os judeus sempre mataram, apedrejaram e desprezaram os profetas que Deus enviava. Os judeus eram o povo de Deus. Mas de uma maneira muito incrível, eles conseguiam rejeitar os profetas. Se você lê Isaías, Jeremias, Oséias, se você lê os profetas, Zacarias, do Velho Testamento, você vai ver que eles não eram aceitos pelo povo de Deus. O povo de Deus tinha a mania de rejeitar os profetas. E o Senhor, e aqui, esses fariseus da época de Jesus, eles diziam assim, puxa vida, se eu estivesse lá, eu não ia aceitar que o profeta de Deus fosse rejeitado. Mas o Senhor Jesus está dizendo que não. Se eles estivessem lá, eles também iriam rejeitar. E o Senhor Jesus diz no versículo 31 assim, assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas
sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidades. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo para eles que eles, na verdade, estavam fazendo a mesma coisa que os judeus sempre fizeram, que os pais, os avós deles sempre fizeram. Estavam rejeitando a verdadeira palavra de Deus e estavam com a Bíblia na mão, lendo e ensinando errado, distorcendo os textos, manchando o verdadeiro ensino da Bíblia. Versículo 35: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos entender isso. O Senhor Jesus estava dizendo que a culpa da morte de Abel, a culpa da morte de Zacarias, a culpa era do povo de Deus, que interpretou errado a ordem de Deus, e que rejeitou aqueles profetas que estavam querendo ensinar corretamente. Esse Zacarias, filho de Baraquias, se você olhar, é o último profeta do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é o livro dele, Zacarias, tá? Depois que Zacarias morreu, houve o interstício, né? O período sem profeta. Ficou 400 anos sem Deus enviar nenhum profeta. Até que Deus enviou, então, o último profeta do Velho Testamento, que foi João Batista. Ele foi aquele profeta que veio para anunciar a chegada do Senhor Jesus. Se você abrir em Zacarias, no capítulo 1, no versículo 1, você vai ver escrito assim: no 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de quem que ele era? Filho de Baraquias, filho de Ido. Nós não sabemos como esse profeta morreu. A Bíblia não descreve a morte dele. Mas o Senhor Jesus diz que ele morreu entre o altar, né? Entre o santuário e o altar. Houve um outro profeta, Zacarias, que morreu exatamente nessa mesma condição. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 24. Quem matou esse profeta? Foi o povo de Deus, os judeus, tá? Como que eles mataram esse profeta Zacarias, filho de Ido, né? Vamos ver, Zacarias, filho de Joiada. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. O Joás era o rei de Israel, de Judá, nessa época. O Joás era bem pequenininho ainda, quando o sacerdote Joiada protegeu ele, defendeu ele, esperou ele crescer e colocou ele para ser rei. E quando ele cresceu e se tornou rei, ele passou a ter raiva do Joiada, porque o Joiada insistia com ele que ele continuasse seguindo a Bíblia, e ele não queria. Ele queria fazer o reinado do jeito dele, do estilo dele, na cultura que ele achava melhor, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Zacarias estava cheio do Espírito Santo, exatamente igual Estevão, antes de ser apedrejado. Eu não sei se vocês lembram de Estevão. Cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra de Deus e foi apedrejado. Muitas vezes o Espírito de Deus, ele nos conduz até o apedrejamento, até a morte. O Espírito de Deus, ele tem como função primária glorificar o Senhor Jesus. E se para glorificar o Senhor Jesus, o profeta deve ser apedrejado, então, que seja, né? Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Ele estava cheio do Espírito Santo, filho do sacerdote Joiada. Ele era filho do sacerdote Joiada, o qual
e esse Zacarias se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus. Ele vai trazer então a mensagem do Senhor, a profecia, né? Por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor? Também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E o Senhor Jesus está dizendo justamente isso, que Zacarias foi morto entre o santuário e o altar da casa de Deus, e Deus viu. E como Deus viu, estava chegando a época da retribuição. Deus é muito paciente, irmãos. Ele espera muitos anos, mas Ele sempre retribui. O dia da ira do Senhor está chegando sobre toda a terra. Quando vai chegar a tribulação, quando vai chegar a volta do Senhor Jesus. E aqui, nesse capítulo de Mateus, o Senhor Jesus ele vai dar um prelúdio, algo que vai anteceder a grande tribulação. Versículo 37, Mateus, capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. O Senhor Jesus está dizendo que durante a história Ele enviou profetas, Ele enviou servos, Ele enviou muitas pessoas para avisar Jerusalém, para avisar o povo dele sobre o juízo que viria. Não é que o Senhor Jesus não pudesse convertê-los. Claro que o Senhor Jesus poderia enviar o Espírito Santo sobre ele e convertê-los. Mas o Senhor Jesus enviou todos esses profetas que eles mataram de uma forma proposital, para que eles soubessem que o juízo que viria sobre eles é justo, porque o homem é responsável pelos seus atos. Nós chamamos isso na teologia de responsabilidade humana. O Espírito Santo pode converter quem ele quiser, na hora que ele quiser, mas isso não tira do homem a responsabilidade de ter a sua vontade obediente à palavra de Deus. Se você olhar em Mateus capítulo 20, nós já demos essa aula aqui, o Senhor Jesus compara a atitude dos judeus a um grupo de trabalhadores que receberam um arrendamento de uma terra. Olha aí, Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, versículo 1. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Não, só um pouquinho, não é essa parábola aqui, irmãos. É aquela parábola em que ele arrenda uma terra, aí ele manda recolher os frutos da terra. Aqui, capítulo 21, versículo 33. Capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe. Então ele pegou uma fazenda e arrendou essa fazenda, né, para alguns lavradores. Aí ele vivia mandando pessoas para cobrar o aluguel dessa terra. Ao tempo da colheita, ele enviou seus servos, os lavradores, para receber o fruto que lhe tocava. Esses eram os profetas que Deus enviava para Israel, para receber de Israel a glória, o reconhecimento, a gratidão. O Senhor Jesus compara então Israel, o povo de Deus, a uma grande plantação que Deus mesmo plantou e arrendou a certos líderes que cuidassem dessa lavoura e que desse os frutos no tempo específico. Versículo 35. Mas os lavradores, eles agarrando os servos, espancaram a um e a outros eles mataram.
que era justamente o que Israel sempre fazia com os profetas, e a outros eles apedrejaram. Versículo 36, enviou ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último, versículo 37, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. Quem é o filho de Deus que veio para Israel? O Senhor Jesus, não é isso? Mas o que os lavradores fizeram? Vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo. E se a gente matar ele, nós vamos ficar com a herança. Aí a pergunta que eu queria dizer aqui, é a pergunta que o Senhor Jesus faz para aquele povo. É o versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, quando o Senhor Jesus voltar, o que ele vai fazer com esses lavradores? E aqueles estudiosos judeus, estudiosos da Bíblia, responderam-lhe, fará perecer horrivelmente esse malvado. Ele vai se vingar. Ele vai trazer juízo sobre todos esses líderes que tinham a Bíblia, que tinham a obrigação de ensinar a Bíblia, e ensinaram errado, distorceram, não deram o devido valor. Versículo 39 de Mateus 23, o Senhor Jesus, ele vai dizer ao povo judeu que esse juízo estava chegando. Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, até que haja verdadeiro arrependimento sobre Israel. Israel estava para sempre cegado em relação ao Evangelho. Por isso que até hoje os judeus, o povo de Israel, ainda não consegue perceber que o Senhor Jesus veio e que existe um novo testamento e que hoje Deus dá a oportunidade da salvação unicamente através do Senhor Jesus, que eles rejeitaram no passado. Capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então o discípulo chamou o Senhor Jesus e começou a caminhar com o Senhor Jesus em volta ali do templo, mostrando a grandeza daquele templo, a beleza daquele templo. Aquele templo, irmãos, tinha ouro, tinha vitrais enormes, ele era magnífico, ele era muito grande, ele era belíssimo. E aquele templo, ele tinha ficado muito, muito lindo nessa época. Por quê? Porque na época de Neemias, esse templo foi reconstruído. Só que eles eram muito pobres e o templo não ficou assim muito bonito. Mas na época que Jesus nasceu, logo depois que Jesus nasceu, assumiu o reino de Judá um homem chamado Herodes. Esse Herodes, ele foi, o Império Romano colocou ele como rei, e ele era judeu ou não? Não, ele não era judeu, ele era idumeu. Só que ele era considerado como um amigo dos judeus. E para agradar os judeus, porque os judeus eram um povo que vivia se revoltando contra Roma, para agradar os judeus, ele resolveu reformar o templo, fazer uma grande reforma. E para isso ele precisava de dinheiro. Então ele criou alguns impostos. Um dos impostos que ele criou, você vai ver quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém. Vamos ver se a gente acha aqui. Está em Mateus. Vamos ver aqui. Onde que diz que o Senhor Jesus pagou imposto? Os irmãos vão lembrar que o Senhor Jesus chegou em Jerusalém, no capítulo 17 de Mateus, versículo 24. Mateus 17, 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Esse imposto das 2 dracmas foi um imposto que o Herodes criou para todos aqueles que entravam ali no templo. Porque no templo, irmãos, era o único lugar de adoração no Velho Testamento.
Os judeus do mundo inteiro que moravam em outros países, eles tinham que vir ao templo para adorar a Deus. Então, quando eles chegavam lá, eles tinham que pagar esse imposto criado por Herodes. E o Senhor Jesus, que não era rico, ele não cobrava para fazer show, portanto, ele não tinha dinheiro sobrando, ele não tinha dinheiro para pagar esse imposto. Portanto, quando ele chegou lá, ele mandou Pedro pescar, e dentro da barriga do peixe, Pedro tirou as moedas e foi lá e pagou o imposto, tanto pelo Senhor Jesus, como por ele mesmo, porque para entrar no templo eles tinham que pagar esse imposto, tá certo? Então, depois quando a gente lê sobre os falsos profetas, nós vamos aprender sobre essa questão de cobrar as coisas na casa do Senhor. Nós vamos ver aqui, ó, o Herodes transformou, através desses impostos, ele fez com que esse templo se tornasse muito bonito, muito lindo. E naquela época existia paz entre os judeus e entre Roma. Não tinha guerra, não tinha nada, estava muito bem o templo, estava tudo correndo muito bem. Aí eles mostraram para o Senhor Jesus a beleza daquele templo. E eles imaginaram que o Senhor Jesus ia ficar muito impressionado com aquilo, né? Olha que templo fantástico. Mateus 24, versículo 2. Ele, o Senhor Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Essa beleza, esse troço enorme, tanto ouro, tanta coisa construída aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, vai ser patrolado, vai ser arrebentado, vai ser tudo esmagado. Versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, aqueles mais íntimos, aqueles que tinham preocupação com a profecia, com a Bíblia, aqueles que queriam saber detalhes da Bíblia, e lhe pediram: Senhor, nos explica, dize-nos quando que vão acontecer todas essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A gente imagina que a destruição do templo vai ser na vinda do Senhor, quando o Senhor voltar para estabelecer o seu reino. Mas nós não estamos entendendo, porque se o Senhor vem estabelecer o seu reino, como que vai ser destruído o templo? Porque o templo representa a glória de Deus na terra. Era assim que os discípulos raciocinavam. E aquele templo era tão lindo, como é que ele ia ser destruído, já que não tinha guerra, estava tudo em paz? Por que o Senhor Jesus falou que aquele templo ia ser destruído? Quando a gente estuda a história, e você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 23, versículo 36, toda essa tragédia, toda essa destruição, todo esse sangue, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre quem? Sobre a presente geração. Vocês sabem quanto tempo que dura uma geração na Bíblia? Na Bíblia, uma geração são 40 anos. Em que ano que o Senhor Jesus falou isso? No ano 33. Por que eu sei que é no ano 33? Porque Jesus tinha 33 anos. Quando Jesus nasceu é o ano 0. Quando ele falou isso, que ano que era? O ano 33. E exatamente 33 anos depois que Jesus falou isso, 33 anos depois, houve uma rebelião dentro de Israel. Muitos judeus não queriam mais ser escravos de Roma e começaram uma rebelião. E o imperador romano, na época, ele tinha um filho chamado Tito, que era um grande general. E ele deu ordem ao filho dele, ao Tito, que fosse lá em Jerusalém com as tropas de Roma, com todo o exército de Roma, e arrebentasse com
tudo que ele achasse na frente. Tudo. Ele tinha que patrolar. Tinha que destruir tudo. Nessa caminhada, nessa marcha que o exército romano fez em direção a Jerusalém, tudo que eles achavam na frente, eles destruíam. Eles passaram próximos ao Mar Morto, num lugar que existia as cavernas de Qumran. Lá eles destruíram um povo de origem judaica, que eram os essênios. Esse povo, eles só tiveram tempo de guardar a biblioteca deles, cópias do Velho Testamento, cópias das primeiras cartas do apóstolo Paulo. Essas cópias, elas foram achadas em 1960, me parece, eu não lembro exatamente a data. Foi o maior achado arqueológico do século passado, que são os pergaminhos do Mar Morto, tá? Esses pergaminhos, 1940, glória a Deus, tivemos uma ajuda aqui. Esses pergaminhos, irmãos, são fragmentos, né, da Bíblia, e que também mostram o quanto a Bíblia é perfeita, santa, original, imutável, e não tem nada que se falar dela, porque ela não tem erros. Então o general Tito destruiu esses essênios, e a biblioteca deles ficou enterrada, ficou guardada, até que um pastorzinho árabe, por acidente, descobriu essa biblioteca e descobriu esse achado. Muito bem, e o general Tito marchou então em direção a Jerusalém. O que tinha em volta de Jerusalém? O que protegia Jerusalém? Uma grande muralha, que nós vemos Neemias reconstruindo essa muralha. Naquela época não existia dinamite, não existia como o general Tito derrubar essa muralha. O que ele fez então? Ele cercou a cidade, e conforme ele cercou a cidade, ele começou a destruir as fontes de água, e impedia que o caminhão aí do Panof chegasse com a comida, né? Não tinha mais comida em Jerusalém. Abre aí, Lucas 19, versículo 41 a 43. Todo mundo ficou preso dentro de Jerusalém. Judeus do mundo inteiro, quando eles souberam que o general Tito ia atacar Jerusalém, eles foram todos para Jerusalém, entraram na cidade, e para tentar proteger a cidade e proteger o templo, porque eles amavam o templo. E aqui em Lucas 19, versículo 41, diz assim: quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Não há revelação do Espírito Santo, né? Eles estavam com o coração endurecidos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e te apertarão o cerco. O Senhor Jesus disse que isso tudo ia acontecer naquela mesma geração. Isso tudo aconteceu em que ano? No ano 66, com o general Tito, tá certo? E te arrasarão os teus filhos dentro de ti. As pessoas, os judeus, eles iam ficar presos dentro da cidade. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então isso, irmãos, aconteceu ipsilítem, detalhadamente. Então o general Tito, ele cercou a cidade, acabou a comida, foram passando os dias, foram passando semanas, foram passando meses. Conforme o soldado morria, também não tinha onde enterrar o soldado, porque eles estavam presos ali dentro da cidade. Eles arrancavam pedaços uns dos outros para comer. Às vezes tinha mães que tinham que comer o próprio bebezinho. Tamanho era a fome, o desespero que se abateu sobre esses judeus. E o general Tito, o exército dele estava tranquilo, tinha muita comida, ele ficava lá do lado de fora esperando, enquanto os judeus em desespero, em fome, se lembravam das palavras do Senhor Jesus que eles rejeitaram. E houve um general judeu chamado Flávio Joséfo, que ele se entregou ao exército de Tito. Ele foi derrotado antes de Tito chegar ali, e ele se entregou. E o Tito prendeu esse Flávio Joséfo e ele percebeu que o Flávio Joséfo era um grande escritor.
E ele falou para o Flávio Joséfo escrever tudinho que ia acontecer ali, tudinho sobre essa guerra. E Flávio Joséfo escreveu um livro chamado A História dos Judeus. Já tem hoje pela CPAD. Esse livro você pode comprar. Eu também posso e quero comprá-lo. E ele conta toda a história dos judeus, tá? Inclusive a história dessa guerra. E é por isso que eu sei detalhes dessa guerra, por causa desse livro. Esse livro, ele agora já tem em português, né? Antes não tinha. E conta toda a história, tá? E Flávio Joséfo se mostrou um grande historiador. E muitas coisas que nós sabemos hoje da história da igreja, inclusive quando que a igreja passou a guardar o domingo como dia do Senhor, tudo isso tem registrado nesse livro, tá? Do Flávio Joséfo. Muito bem. E o Flávio Joséfo, ele começou a descrever como que o general Tito terminou de destruir a cidade. O que ele fez? Ele juntou muita madeira e começou a colocar fogo na muralha. O fogo, ele aqueceu tanto as pedras que elas começaram a rachar. E finalmente ele conseguiu derrubar uma parte do muro e entrar na cidade. E conforme ele ia entrando na cidade, eles iam levando madeira e colocando fogo. Até que, por último, os judeus, eles não tinham mais para onde fugir, eles fugiram para dentro do templo, porque as portas do templo eram muito grandes. Então, quando você está em desespero, você foge para uma caverna, você foge para qualquer lugar que você possa se esconder. E eles tentaram então se esconder dentro do templo, e aí o general Tito encheu de lenha em volta do templo. O templo tinha cortinas pesadas, tinha pano lá dentro, coisas que pegavam fogo. E aí o general Tito então ordena que fosse colocado fogo no templo. O fogo foi tão violento, irmãos, ele cresceu de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural. O próprio Flávio Joséfo descreve no livro dele que ele não conseguia entender como que aquele fogo cresceu tão violentamente que parecia que até as pedras pegavam fogo. De tal forma que depois que o fogo apagou, muitos judeus morreram queimados ali dentro, porque eles amavam aquele templo, ele não queria que pegasse fogo. Os soldados entraram no templo e o que sobrou, eles derrubaram tudo como se fosse uma patrola. Tudo, derrubaram tudo, deixou no chão. Eles patrolaram a cidade de tal forma que a ideia de Roma era que quem passasse ali pensasse que nunca tivesse tido uma cidade naquele lugar. E todo o ouro que havia no templo, ele derreteu com fogo e se espalhou no meio das pedras. E os soldados então, enquanto eles reviravam as pedras, eles também tentavam colher algum ouro que tivesse sobrado ali. As palavras do Senhor Jesus, ela se cumpriu literalmente, em cada detalhe. Tudo que o Senhor Jesus falou do templo, aconteceu. Mas a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus é, dize-nos, versículo 3, a parte B do versículo 3, dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A destruição do templo é uma profecia de duplo cumprimento. Até hoje, esse templo, ele não foi reconstruído. Por que ele não foi reconstruído? Por que a igreja do Senhor Jesus, ela não quer reconstruir um templo em Jerusalém? Porque justamente a salvação dos judeus, de nós que somos gentios, a salvação da igreja, ela tem a ver com o fato de que o Velho Testamento se cumpriu, de que a religião da forma judaica não é a religião mais do cristianismo. Quando você vê hoje um crente querendo tocar o shofar, querendo carregar a arca, isso aí é um crente que não conhece a Bíblia. Ele não entendeu nada do plano da salvação. Ele não entendeu por que Deus mandou destruir a arca, destruir o templo, destruir tudo aquele rito judaico. Aí o cabeça de bagre, ele pensa que ele vai ser mais espiritual ou mais santo que os outros, se ele foi lá em Jerusalém trazer o chifre para tocar na igreja. Isso não existe, irmãos.
Deus mandou destruir, é porque isso não faz parte do culto da igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Foi destruído por Deus. Deus usou o exército romano para isso. E o Senhor Jesus profetizou sobre isso. Então nós não temos nada a ver com reconstrução de templo de Jerusalém. Não temos nada a ver com nenhum rito judaico. Tá certo? Mas o Senhor Jesus, ele vai falar uma coisa sobre os tempos modernos, sobre o cumprimento da profecia, porque o templo judaico, ele vai ser reconstruído pelo anticristo, e todo o cerco de Jerusalém, ele vai se repetir no governo do anticristo, porque o anticristo, ele vai juntar o grande exército para ir contra Jerusalém no tempo da tribulação. Então o Senhor Jesus, ele vai falar no versículo 4, respondeu o Senhor Jesus, vede que ninguém vos engane. Sempre vai tentar, gente tentando enganar a igreja, sempre. O falso profeta, irmãos, o lugar preferido do falso profeta é a igreja. Tem muito falso profeta que ele nem sequer sabe que ele é falso profeta. Ele ensina errado a Bíblia, mas ele pensa que está certo. Ele não percebe que ele é um falso profeta. Porque virão muitos em meu nome, ou seja, o falso profeta, ele vem em nome de Jesus e ele carrega uma Bíblia embaixo do braço. E esse falso profeta, ele vem dizendo que Jesus é mesmo o Cristo. Ele não nega que Jesus é o Cristo. Ele fala, não, Jesus é o Cristo. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. E eles vão enganar muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda isso vai acontecer aqui, na igreja, no nosso meio. Uma das características do falso profeta, você vê aqui em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 9. Vamos começar no 8. O discípulo do Senhor Jesus, ele tem a obrigação do ide, de pregar o evangelho em todos os lugares. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes. De graça, dai. Mas eu não posso cobrar o cachê? Não pode. Não vos proveis de ouro nem de prata, nem cobre nos vossos cintos. O falso profeta, irmãos, ele está sempre preocupado em enriquecer, ficar rico com o evangelho. Se você olhar em 2 Pedro, o apóstolo Pedro fala mais uma característica do falso profeta. Segunda Pedro, capítulo 1. Não, capítulo 2, desculpe. Versículo 1. 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá no meio da igreja, entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, que é o ensino errado da Bíblia, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 3, a característica principal do falso profeta: também movidos por dinheiro, por avareza, por amar o dinheiro, farão comércio de vós. Eles vão querer vender ali os CDs, os negócios deles para vocês, os shows. Eles vão fazer comércio com vocês. Eles vão manipular vocês para esvaziar o bolso de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Haverá vingança sobre todos eles, mas essa vingança, irmãos, ela ainda não chegou.
Por isso, no versículo 5, Mateus capítulo 24, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, se enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis. Porque é necessário que assim aconteça, isso faz parte. Nos 2000 anos de história da igreja, isso tem acontecido. Ainda não é o fim. Haverá a grande tribulação, haverá a chegada do anticristo. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, nós já temos visto isso acontecer. Porém, tudo isso é só o começo. Isso é só o princípio, porque na grande tribulação vai ser muito pior. Na grande tribulação sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso sempre vai acontecer com o verdadeiro evangelho, né? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão desistir do verdadeiro evangelho. Muitos vão se escandalizar do verdadeiro evangelho. Muitos vão achar que não é tão importante assim obedecer a Bíblia em cada detalhe, estudar a Bíblia em cada detalhe. Muitos vão trair e odiar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o ensino errado das Escrituras, isso que é iniquidade. O amor, ele vai se esfriar. As pessoas não vão amar a Bíblia com intensidade, não vão ter prazer na Bíblia, vão querer ensinar terapia, psicologia, tudo quanto é tipo de bobagem que a ciência inventa. Mas estudar a Bíblia mesmo, entender a Bíblia, não vão querer. O amor vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Aí nosso tempo acabou. A gente continua na próxima oportunidade. Vamos só orar agradecendo a Deus. Vou pedir aos irmãos que fiquem em pé, porque agora a gente já vai para as nossas salas, né? A palavra estará com os professores. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela exposição das Sagradas Escrituras, pela profecia que o Senhor Jesus nos deixou. Ó Senhor, a Tua palavra é a profecia. A característica do profeta é que ele lê a Tua palavra, ensina a Tua palavra. Obrigado por esse lugar que o Senhor nos deu, onde nós temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os professores. Que grande responsabilidade eles têm agora, de ler a Tua palavra e ensinar a Tua palavra aos Teus servos. Nós sabemos que todo o sangue será cobrado daquele que teve a oportunidade de ensinar a Bíblia e não o fez. Por isso nós pedimos que os professores se preparem diante de Ti, que eles estejam prontos para ensinar o verdadeiro evangelho, para ensinar a Tua palavra, fazer a correta hermenêutica, a correta exegese, e terem vidas santificadas para o Teu nome. E que cada aluno, Senhor, possa receber de Ti o ensino, pela profecia, que é o ensino santo da Tua palavra. É o que nós Te agradecemos e louvamos, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Podemos ir para as nossas salas então.